Pai do Senhor, irmãos, amigos, familiares, Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Estamos iniciando mais um estudo bíblico para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, estamos aqui aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Se estiver edificando, se estiver edificando a sua vida, se estiver edificando a sua família, o seu lar, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho para você estar recebendo os estudos bíblicos e também os cultos, amém? Vamos fazer uma oração agora, dar início a mais um estudo. Vamos pedir para o Senhor abrir nossa mente, para o Senhor entrar dando discernimento do céu, sabedoria do céu. Feche seus olhos, eterno e soberano Deus. Nós te louvamos, bendizendo o teu santo e poderoso nome, Pai querido. Aonde estiver chegando esse estudo, aonde estiver as pessoas assistindo, Pai querido, nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra de todo o mal, Pai amado, Pai querido. Sim, abre o nosso entendimento, Pai, dá discernimento do céu, dá inteligência, Pai querido, abre cada vez mais o nosso entendimento, Senhor amado. Já perdoa, Pai querido, se vamos falar alguma coisa que desagrada a Ti. Tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoa, Pai querido, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor. Cada um estiver chegando nesse estudo bíblico, edifica a vida dessa pessoa que está assistindo, Pai, ouvindo, edifica esse lar em nome santo de Jesus. Assim te peço, toma a direção de tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. No estudo passado, estamos estudando Salmo 23, né? Estudamos Salmo 23, versículo 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é isso mesmo. Perdão, estamos aqui. Nós temos o Senhor é o meu pastor, o significado, Salmo 23. Depois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Preparas uma mesa para mim. Não foi isso? Uma vez? Espero que esteja edificando a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler e aprender. Vamos ler e aprender. Continuamos no Salmo 23, o versículo agora 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos ler? Abra a sua Bíblia. Antes que eu esqueça, fique com sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel, para você estar marcando os versículos, os textos, para depois Deus ainda vai falar com você ainda com poder e grande glória. Se você tiver alguma dúvida, marque também no seu papel, faça suas perguntas. E anote, né? Anotando. Que depois quando você anota, você não esquece também. Vamos lá? Salmo de número 23, o versículo é o 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que lindo, né, irmãos? Oh, Deus maravilhoso. Ainda se nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos. Não temas, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas não temas, o Senhor é contigo. Esse versículo encontra-se no Salmo 23, e essas são as palavras que demonstram o constante cuidado e livramento de Deus pelo seu povo. Tal como um pastor que cuida das suas ovelhas, Davi, o autor desse salmo, teria passado por precipícios e caminhos perigosos com o seu rebanho. Além disso, protegeu as suas ovelhas de perigos terríveis com a ajuda do Senhor. Ele sabia que o seu pastor cuidaria da sua vida também. Davi, que escreveu o Salmo 23, como todos vocês sabem, era pastor de ovelhas. Também teve um momento que um leão e um urso quis atacar suas ovelhas e Davi, com a ajuda do Senhor, guerreou, derrotou, matou o leão e matou o urso. E quando nós lemos assim, ainda que eu andasse pelo vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, irmãos? Muitos de nós lemos esse versículo, talvez você já leu ou já ouviu muitas vezes. E o que era vale da sombra da morte? Era um lugar perigoso, onde Davi também tinha que passar com o seu rebanho. E nós vamos aprender mais na frente, mas sempre sabendo que o nosso pastor, o que cuida de mim, o que cuida de você, é Deus, amém? Então o nosso pastor é Jesus Cristo, o nosso pastor é Deus, que cuida de mim e de você. Nós somos ovelhas no rebanho do Senhor, e Ele nos guarda, nos protege, Ele nos livra de todo mal, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como Davi, que andou pelo vale da sombra da morte,
e pediu a ajuda de Deus. E Deus assim sempre protegeu, como nós vamos aprender aqui. Deus sempre protegeu Davi. E Davi protegeu o rebanho. Assim como Deus protege a mim, protege a você, e Deus protege o seu rebanho. Não é lindo? Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Nós somos ovelhas desse rebanho de Deus. Deus é o bom pastor. Como diz o salmo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, confie em Deus. Deus, Ele cuida das suas ovelhas, que somos nós. Ele nos cuida, Ele nos zela, Ele nos abraça, Ele nos dá carinho, Ele nos exorta, Ele nos ensina. A todo momento e a todo instante, Deus está nos ensinando a andar no caminho certo. Amém? Temos que ser ovelhas que ouvem a voz do Senhor, que conhecem a voz do Senhor, que obedecem a voz do Senhor. Nós temos, às vezes, ovelhas são desgarradas, né? Se desgarram um pouco, mas o Senhor já puxa, e às vezes quebra a perninha da ovelha, né? Para a gente saber que ovelha é ovelha, pastor é pastor, e o nosso pastor é Deus. Amém? Então, com a ajuda do Senhor, ele sabia que o seu pastor cuidaria da sua vida também. Amém? Você tem que saber que Deus, o nosso bom pastor, cuida de mim e de você. O que é vale da sombra da morte? Vamos, que nós muitas vezes lemos, né, no Salmo 23, você já ouviu o Salmo 23 e passa batido, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vamos ler? O que é o vale da sombra da morte? Era muito comum pastores conduzir os seus rebanhos por trajetos perigosos, em estradas curtas, com vales no meio do caminho. Esse vale da sombra da morte, dizem alguns estudiosos, para a gente ir a fundo. Então, não é eu que estou falando, são estudiosos que já meditaram, estudaram a palavra do Senhor, e diz assim: dizem alguns estudiosos que existia, mesmo no caminho entre Jericó e Jerusalém, portanto, o pastor tinha uma responsabilidade muito grande com as suas ovelhas. Então, tinha um vale entre Jericó e Jerusalém que tinha que se passar por rebanho. Os pastores de ovelhas, e Davi era um deles, tinha que passar por esse vale entre Jericó e Jerusalém. Era um percurso perigoso que deixava todos os que passavam ali com muito medo, tanto pelo aspecto geográfico, que era um vale, né, como por possíveis roubos ou assaltos. Então, nesse vale entre Jericó e Jerusalém, tinha esse vale que Davi era um deles que tinha que passar com esse rebanho de ovelhas, e muitos pastores passavam ali. Era um vale perigoso, onde tinham, além do aspecto geográfico, era um vale, né, montanhas e montanhas, né, as pessoas podiam fazer emboscadas e tinham ladrões, salteadores que assaltavam e roubavam. Amém, irmãos? Por isso que diz que aqui na palavra, aqui no estudo, e Davi, quando escreveu o Salmo, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, vale da sombra da morte era o local que todos naquela época conheciam aquele espaço, aquele vale entre Jericó e Jerusalém. Por isso que Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o teu cajado me consola. Então, irmãos, mesmo o que Davi queria escrever nesse salmo, inspirado por Deus, que mesmo nas adversidades, mesmo em locais perigosos, o Senhor cuida de você e cuida de mim. Amém? Então, para o irmão entender, entre as cidades de Jericó e Jerusalém tinha um vale, que era chamado Vale da Sombra da Morte, onde havia assaltos, eram perigosos, pessoas eram mortas. Então, mesmo Davi, quando escreveu, mesmo se a gente passasse por situações perigosas, que tirasse a nossa paz, que angustiava, mesmo assim, o Senhor nos confortava, o Senhor guardava a mim e a você. Amém, irmãos? Todo crente pode, eventualmente, passar por um vale em sua vida. E quantas vezes passamos por vales, não é não, irmãos? Não é que estamos assistindo e ouvindo esse estudo? Quantas vezes passamos por dificuldades? Quantas vezes passamos pelo vale da sombra da morte, né? Quantas vezes situações vieram, nos entristeceram, palavras que nos angustiam, situações que nos deixam tristes, e realmente estamos no vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? O Senhor é contigo. Creia, tenha fé, o Senhor, nosso Deus, é contigo. Então, todo crente, eventualmente,
pode passar por um vale em sua vida. Situações de doença, perda de um ente querido, né? Quantas vezes a situação de doença, perda de ente querido, problemas financeiros, problemas familiares, no trabalho, em relacionamentos, casamentos, tudo isso são situações que são situações difíceis, né? Muitas vezes o inimigo age nas finanças da família, no trabalho, no seu casamento, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, e às vezes tem situações, irmãos, doenças, né? Que a gente fala assim, nossa, não tem mais jeito. É como Davi escreveu no Salmo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está com o cajado nos guardando. Então, situações com doença, perdas de entes queridos, financeiro, familiar, trabalho, de relacionamento. Os crentes não estão isentos de situações. Os crentes não estão isentos de situações difíceis, perigosas na vida. Ora, o próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso em João 16:33. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, tá bom? João 16, o versículo, João capítulo 16, versículo 33 diz assim. João 16, deixa eu achar o meu aqui também. João 16, 33. O Evangelho de João, é o Evangelho de João 16, versículo 33 diz assim, ó: tendo visto isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não é lindo? Anote aí. Então o Senhor Jesus, nos advertiu sobre isso, que no mundo nós teremos aflição, mas tem bom ânimo, porque o Senhor Jesus vence o mundo e vai vencer por mim e por você. Vou ler de novo para você, ó. Tendo dito isso, para que em mim tenhais, em mim tenhais o quê? Confiança, tenhais fé, porque tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor aqui nos ensina, nos exorta e fala que no mundo nós teremos aflições. Nós não somos isentos de aflições, né? Não é porque nós somos do Senhor, ou você está se aproximando de Jesus Cristo, está se aproximando do Senhor, não é por causa disso que você não vai ter aflições. Sim, você vai ter aflições, você vai ter luta, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que vence batalhas por nós. Na oração, nós temos que orar, buscar a face do Senhor. Por isso que Jesus já nos ensinou que nós teremos aflições. Então, nós passaremos e já passamos. Quantas vezes você já passou pelo vale da sombra da morte? Ou que ainda vai passar? Mas tem bom ânimo, porque o Senhor venceu. Amém? Tenha paz no seu coração. Podemos ler nos Salmos 46, 1 e 7, que apesar das lutas dos vales, o Senhor é o nosso refúgio e está conosco. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então o Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Temos lutas e passamos por vales, mas o Senhor é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando por hoje, e no próximo estudo nós vamos continuar terminando esse aqui sobre o Salmo 23. Está pertinho do fim, nós só vamos concluir isso e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então, ainda que eu andasse pelo vale escuro com a morte, não temerei medo de nada, pois tu, o Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar e vamos encerrar por hoje. E na próxima quinta-feira estaremos aqui, tudo isso, querendo Deus. Feche seus olhos, eterno e soberano Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, meu Pai querido. Senhor, obrigado por mais um estudo bíblico, Senhor amado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás conosco, o teu cajado nos conforta, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por tudo
que Tu vem fazendo em nossas vidas, que aonde chegar esse estudo bíblico edifica, Pai querido. Guarda, Senhor, protege, abençoa, livra-nos de todo o mal, Pai amado. Abre sim nosso entendimento cada vez mais, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor Pai. Se despede em paz, ó Pai querido, conforta o coração dessa pessoa. Continua falando, Senhor, com poder e grande glória, Pai querido. Obrigado por tudo, assim te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Como falei, próxima quinta-feira estaremos finalizando esse estudo para a honra e glória do Senhor. Tudo isso, querendo Deus. Deus te abençoe. Até a próxima quinta. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe e te guarde.